ela está em Mateus 20. Eu acho que eu aqui vou ficar na frente do... Acho que aqui embaixo fica... Isso, fica um pouquinho melhor, que eu não fico na frente para vocês, não. Essa parábola está no Evangelho de Mateus, do capítulo 20, versículos 1 a 16. Vamos dar uma lidinha na parábola e aí a gente depois faz alguns comentários. A parábola começa assim: porque o reino dos céus é semelhante a um pai de família que saiu de manhã cedo para contratar trabalhadores para a sua vinha. Depois de combinar com os trabalhadores 1 denário por dia, mandou-os para a vinha. Tornando a sair pela 3ª hora, viu outros que estavam na praça, desocupados, e disse-lhes: ide também vós para a vinha, e eu vos darei o que for justo. Eles foram. Tornando a sair pela hora 6ª e pela hora 9ª, fez a mesma coisa. Saindo pela hora 1/10, encontrou outros que lá estavam e disse-lhes: por que ficais aí o dia inteiro desocupados? Responderam: porque ninguém nos contratou. Disse-lhes: ide também vós para a vinha. Chegada a tarde, disse o dono da vinha ao seu administrador: chama os trabalhadores e paga-lhes o salário, começando pelos últimos até os primeiros. Vindo os da hora 1/10, receberam 1 denário cada um. E vindo os primeiros, pensaram que receberiam mais, mas receberam 1 denário cada um também eles. Ao receber, murmuravam contra o pai de família, dizendo: estes últimos fizeram 1 hora só, e tu os igualaste a nós, que suportamos o peso do dia e o calor do sol. Ele então disse a um deles: amigo, não fui injusto contigo? Não combinaste 1 denário? Toma o que é teu e vai. Eu quero dar a este último o mesmo que a ti. Não tenho o direito de fazer o que eu quero com o que é meu? Ou o teu olho é mau porque eu sou bom? Assim, os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. Essa parábola ela é muito interessante porque até chegar na hora do pagamento está tudo bem, está tudo em paz. Na hora do acerto de contas é que os problemas aparecem. E normalmente na nossa vida também é assim. Enquanto a gente está produzindo, realizando, fazendo o que a gente deseja, está tudo tranquilo. Mas na hora que a gente precisa acertar a conta, aí a gente também quer saber como é que funciona para o coleguinha. A gente tem esse interesse. Mas isso também vai ser explicado mais para frente. Primeiro, a gente vai esclarecer o que é uma parábola. São conhecidas desde a antiguidade, são histórias simbólicas, comparativas, que encerram um conteúdo moral que precisa ser buscado. O que acontece? Naquela época, não havia muito recurso, e Jesus queria que nós pudéssemos deixar registrado no nosso inconsciente todas essas histórias que ele contava para a gente. Normalmente, a parábola ela tem um conteúdo moral. Então, sempre as histórias vão vir com o que é certo e errado, com o que é bom e ruim. Só que, para que isso pudesse ficar bem marcado na nossa consciência, né, no nosso pensamento, Jesus precisava se utilizar daquilo que era a nossa realidade. Então, a maior característica das parábolas é justamente ser utilizada pelo dia a dia das pessoas. Por isso é que ficou tão simples deles entenderem. Que às vezes a gente fala assim: nossa, mas é difícil da gente entender essa parábola que a gente está estudando. Ou é difícil para nós hoje, porque a gente já não tem mais aquela rotina. E aí o exercício que a gente tem que fazer é transformar isso na nossa rotina, e aí fica muito mais fácil da gente entender. E Jesus nos ensinou como fazer na parábola do semeador e na do joio e do trigo. Durante muito tempo, a gente abandonou as parábolas porque a gente sempre achou que era coisinha boba, que não tinha muita lógica, não tem muito interesse, isso ficou para trás. E o mestre, quando explica para a gente a parábola do semeador, ele dá uma explicação que hoje nós buscamos com o Espiritismo. Ele começa a falar das associações, do que é o solo.
Ele começa a trazer para a gente as figuras e explicar para a gente as figuras. Então, não é para a gente entender essa parábola como uma história real. Não, é uma parábola, é uma história. O que tem que ficar para nós? É o conteúdo moral. Isso é que é o importante para nós. Quais as vantagens de se utilizar uma parábola? Facilitava a assimilação, pois Jesus falava de coisas do cotidiano. E, além disso, eram fáceis de reproduzir. Essas histórias eram contadas entre todos. Todo mundo falava, no dia que a gente se reuniu com o mestre contou uma história que falava sobre pescador, que falava sobre vinha, que falava sobre construção, que falava sobre várias coisas. São os trechos que menos sofreram alterações ao longo do tempo. Isso é interessante, porque a gente sempre achou que a parábola era uma coisa bobinha, não serve para nada, é só uma historinha. Então, ninguém tinha preocupação de excluí-la ou alterá-la dos textos bíblicos. Por terem enredo, interessam a todas as camadas sociais, prendem o ouvinte e instigam o raciocínio. Não são endereçadas a ninguém em particular, portanto, não ferem, mas seus símbolos podem ser transferidos para qualquer época, daí a sua eternidade. Isso era uma outra característica que era bem interessante, porque como a história tinha os agentes do texto, né, daquela situação, ele não precisava usar a vida de ninguém como um exemplo. E isso era muito confortante para quem está ouvindo a história, porque pensa assim, olha, essa história entra certinho na minha vida, se encaixa exatamente com o que eu estou passando, e ele lá, que de repente até sabe do que eu estou passando, não está me expondo. Isso me deixa com uma segurança de que eu posso confiar nas pessoas e eu posso pensar, mudar, sem precisar estar exposto para todos. Isso era uma segurança que o movimento cristão daquela época tinha nas histórias que Jesus contava. Não era pessoal, sempre acontecia de uma maneira bem genérica. E um fato interessante é que a capacidade de contar essas histórias, de pensar, de redigir essa história com começo, meio e fim, e ainda tirar o conteúdo moral e se utilizar do dia a dia daquela sociedade, é que deu a Jesus o título de mestre. Porque os mestres da época tinham que conseguir fazer isso. E ele conseguia fazer isso de uma maneira fantástica. Para entendê-las em toda a sua profundidade, devemos seguir o conselho de Paulo de Tarso. A letra mata, mas o Espírito vivifica. Na segunda carta aos Coríntios, capítulo 3, versículo 6. A gente não pode achar que esse texto que a gente está lendo tem um conteúdo de verdade. Ele tem que ser todo interpretado, todo trabalhado, todo pensado. Da mesma forma que Allan Kardec escreveu o Evangelho segundo o Espiritismo. Como é que Kardec se utilizou para poder escrever? De que ele se utilizou? Trechos do Novo Testamento e, às vezes, do Antigo Testamento, comentários dele e comentários dos Espíritos. De pequenos trechos. E é isso que a gente precisa fazer. É assim que a gente estuda o Novo Testamento. Esclarecimentos iniciais. Essa relação de trabalho era normal àquela época. E ainda podemos encontrá-la na ocasião das colheitas no interior do Brasil. O que era normal? Era normal a gente acordar cedo, ir para uma praça e ficar esperando ser chamado para o trabalho. Isso era normal. 1 denário era o preço de 1 dia de trabalho. Um outro fato interessante é que, bem parecido com o que nós temos hoje aqui, de que a lei estabelece um valor mínimo para que a gente receba, àquela época, o mínimo que um trabalhador tinha que receber pelo seu trabalho diário era 1 denário. Então, primeiro ponto que a gente precisa trazer dessa parábola. Mesmo que o chefe de família quisesse pagar menos, por lei, ele não poderia. Ele era obrigado a pagar 1 denário pelo dia de trabalho. Outras considerações. Para os judeus daquela época, o dia comportava 12 horas. A primeira hora era das 6 às 7, nascer do sol.
a segunda de 7 às 8 e assim por diante. Então, a hora terceira, que é a hora que ele cita no texto, entre 8 e 9 horas. A hora sexta, entre 11 e 12 horas. Hora nona, entre 14 e 15 horas. E a hora undécima é entre 17 e 18 horas. A conta deles era diferente da nossa. Hoje a gente olha no relógio e fala, ó, são 17 horas. Para eles, não. Para eles era a hora undécima. O novo dia começava no pôr do sol do dia anterior. Para a gente hoje, começa à meia-noite. 0 hora de amanhã, já começou o dia para a gente. Para eles, não. Para eles só começava com o pôr do sol. Era costume na Palestina que os desempregados, diaristas e jornaleiros se reunissem da praça da aldeia à espera de que alguém os viesse contratar. A gente fala assim, nossa, tão longe, né? Mas quando a gente quer pegar um táxi, o que a gente faz? Até pouco tempo, agora não, porque agora a gente vai para os aplicativos, né, e chama. Mas até pouco tempo a gente tinha que ir no ponto, ou ir para a rua, esperar, né? Assim, era um costume normal, era uma coisa normal na nossa vida ir até o ponto de táxi. Chegando alguém que declarasse necessitar da mão de obra, o trabalhador pedia muito mais do que esperava obter, e o interessado oferecia muito menos do que pretendia pagar. O que acontece? Infelizmente, é o teor da negociação. A gente quer receber o máximo que a gente puder, da mesma forma que nós queremos pagar o mínimo que a gente puder. E assim eram feitas as negociações. Isso é tão importante, essa negociação, e deu tanto problema para nós como sociedade, que praticamente todas as sociedades instituídas têm uma norma para suprir a ausência de algum requisito lá nas relações de trabalho. Então, ninguém pode pagar só o que quer, ninguém pode trabalhar o tempo que quer, eu não posso obrigar alguém a trabalhar mais do que eu necessito, mais do que ele tem força para fazer. A gente foi construindo uma sociedade baseada nisso. Naquela época de Jesus, não. Naquela época era negociação. Como a gente precisava muito do trabalho, normalmente o que era oferecido, a gente ia. E só uma outra coisa que eu esqueci de falar sobre o denário, dizem os estudiosos da época que o denário por dia era suficiente para manter uma família em ordem, com alimentação, com vestimenta, com tudo o que eles precisavam. 1 denário por dia. Era o que eles tinham para sobreviver. Trabalho na vinha. Começou cedo, né, como acontece para a maioria de nós, né? O trabalho na época começava à primeira hora, às 6 horas, e terminava à 12ª hora, às 18 horas. Os contratados à hora terceira trabalhariam durante 9 horas. Até aí não teria problema nenhum. Os da hora sexta trabalhariam 6 horas. Também não teria problema nenhum. Os da hora nona trabalhariam 3 horas. Já esses aí já começaram a dar problema, né? E os da hora undécima trabalhariam 1 hora apenas. E aí a gente se pergunta assim, como é que seria se fosse eu, desde as 6 da manhã, enfrentando um trabalho na vinha, que era um trabalho pesado, que era escavar, plantar, colher, consertar, tudo isso num sol de mais de 40 graus, e quando o trabalho está quase ficando pronto no final do dia, aparece um grupo de pessoas que vai ficar 1 horinha só trabalhando. Quando eu estou trabalhando, eu viro e falo assim, ó, ai, que bom que chegou mais gente, vai me ajudar no trabalho. Vai tirar peso, vai dividir o trabalho pesado comigo, não é isso? É muito bom a gente ter muita gente para trabalhar. E quando dá problema? É na hora de receber. Que foi o que aconteceu. Na hora do acerto de contas, a gente quer saber quanto é que o outro vai receber. Ele fala assim, como assim? Eu estou aqui há 9 horas, há 12 horas trabalhando e vou receber exatamente a mesma coisa daquele que trabalhou só 1 hora? Se a gente olhar
para essa parábola com esses olhos, a gente não vai conseguir entender justiça divina, bondade divina, tudo isso que o Espiritismo traz para a gente. Tudo isso que os Espíritos disseram para a gente lá no Livro dos Espíritos. Que Deus é justo, que Deus é bom, soberanamente justo e bom. Então não tem nada de maldade. Se a gente olhar para essa parábola e achar que quem trabalhou durante as 12 horas tinha que receber mais do que aquele que recebeu 1 hora só, a gente precisa parar e entender um pouquinho. Por quê? O que está sendo premiado aí? Não é o trabalho. Não é. Isso é no mundo material. Isso está sendo premiado aqui. A gente precisa cumprir determinadas funções para ter o benefício de um salário e outras coisas no final do mês ou no início do mês. Aqui não. Jesus não está falando disso, não. Jesus está falando do nosso programa de vida como espírito imortal. Então, como espírito imortal, se eu comecei a trabalhar na primeira hora ou na hora 1/10, a recompensa vai ser a mesma. Todos nós conquistaremos o reino dos céus. Só que tem gente que vai conquistar rapidinho e tem gente que vai demorar mais para conquistar. E isso não diminui o que nós somos. Era isso que o mestre queria que a gente entendesse. E olha que interessante. Sempre que a gente pensa nessa parábola, a gente pensa assim, não, mas isso não pode ser justo. Eles ficaram 12 horas trabalhando. Pois é. Vamos para a literatura mais nova, especificamente Transição Planetária, o livro do Divaldo, há pouco tempo lançou. Ele traz uma informação para a gente de que espíritos de outros planetas estariam encarnando aqui no nosso planeta para impulsionar o progresso. Não é isso? Aí o nosso planeta já está passando por problemas, por mudanças, por progresso há milênios. E aí agora aparece um grupo de espíritos. Dr. Bezerra de Menezes fala para a gente já está entrando lá na regeneração. Então a gente pode encarar esse ciclo como a hora 1/10. E vão receber que prêmio? Qual o salário deles? O mesmo que o nosso, que estamos aqui há milênios, reencarnando. Onde está a injustiça nisso? Injustiça nenhuma. Deus é bom. Deus não está preocupado com o nosso tempo. Deus está preocupado com a qualidade do que a gente está fazendo. Os trabalhos iniciais da humanidade não são os mesmos dos de agora. Imagina ensinar sobre Deus lá na época de Moisés, em que todos os politeístas achavam que Deus estava na imagem. Imagina isso. É diferente de quem vem hoje falar para nós espíritas, por exemplo. Temos a concepção do Deus único, a concepção de caridade, concepção de entender o outro, mesmo que essa concepção seja somente intelectual, ainda não tenha descido para o coração. Mas ainda assim é mais fácil, nós somos mais receptivos a isso. Agora, o trabalho é igual? Não. O trabalho depende da capacidade de cada um. Agora, se eu fui feliz e cumpri com as minhas obrigações, eu mereço salário, eu mereço recompensa. Agora, se quem chegou lá no final e também cumpriu com as suas obrigações, também merece a recompensa. E o mínimo que é dado é 1 denário. É o mínimo que a gente tem para receber. E esse mínimo dá para a gente se sustentar nossa família. Era isso que Jesus estava representando para nós. Outra coisa que a gente precisa pensar quando a gente está estudando essa parábola é assim, quem está lá no começo do trabalho está precisando cavar, está precisando plantar, está precisando fazer o trabalho pesado, não é isso? Depois que está tudo pronto, aí a gente precisa de trabalhos específicos. Tem que ter pessoas específicas para regar, tem que ter pessoas específicas para cuidar, para podar, para fazer um monte de coisa na vinha, não é isso? No sul, há informações de que os donos de vinha atualmente têm contratado mulheres para colher as uvas. Porque as mulheres são muito mais, vamos dizer assim, cuidadosas com as suas mãos do que nós homens. A gente chega lá, sacode a videira, cai no chão, e ela pega
algumas coloca certinho, tem sobrado muito mais. O que eles têm conseguido reutilizar e aproveitar aumentou demais. Aí eu pergunto, então por causa disso elas têm que chegar lá no começo da vinha e aprender a plantar e carregar peso? Será que o trabalho delas não é reconhecido? Porque elas só chegam no final da colheita para poder fazer a colheita da maneira certa? Claro que é. E um trabalho é mais importante que o outro? Será que a gente acha isso? Se acha, a gente precisa parar de pensar nisso. Porque a recompensa para quem cuida da nossa casa espírita, para quem cuida das nossas casas religiosas, é igualzinha do presidente a quem fica na portaria. A mesma recompensa, idêntica. Por quê? Porque Deus é bom e é justo. Deus não vai recompensar um a mais e outro a menos. Não há essa divisão. A gente, quando pensa no amor, a gente sempre pensa no amor de panelinha. Então a gente ama quem ama a gente dá bom dia quem dá bom dia pra gente. Deus não. Deus é um amor completamente diferente de tudo isso que a gente pensa. Deus dá um amor pra gente que a gente não tem condição de medir. E é por isso. Você trabalha apenas 1 hora e recebe aquilo que é seu direito. Aquilo que está acordado. Uma outra coisa que é importante da gente falar, todos os trabalhadores sabiam que no final do dia iam receber um denário. Os únicos que não tinham essa certeza foram os últimos. Foram os únicos que não ficou acertado valores. Eles nem sabiam se iam receber, mas estavam disponíveis para o trabalho. E isso a gente vê ao longo da vida de Jesus com a gente, quando a gente vai estudar o Evangelho, o roteiro da vida de Jesus, que nenhum de seus apóstolos e discípulos o negou. Todo convite para o trabalho que ele fez foi aceito de primeira. É isso. É essa disponibilidade que nós hoje temos de realizar trabalhos espíritas, trabalhos na caridade, trabalhos no bem. E não precisa ter casa espírita ou instituição religiosa para fazer isso não, porque a gente faz isso em casa, tranquilamente. É isso que Jesus está querendo que a gente pense. Que esse pequeno trabalhinho que às vezes a gente fala assim, tenho que ir lá só para fazer isso, esse pequeno trabalhinho vai ser recompensado pelo mesmo valor do grande trabalho. Agora, quando virá essa recompensa? Cada um no seu momento. A recompensa não é igual para todos. O momento não. A gente precisa esperar e ter paciência. Um momento a gente vai lá recolher aquilo que a gente acordou, e em outro momento a gente ainda não vai estar pronto para recolher aquilo que a gente acordou. A gente ainda vai precisar trabalhar, e muito. Que é o que a gente está passando atualmente. Vamos prosseguir. Característica dos trabalhadores. Interessante isso. Não há nenhuma contratação de homens ou de mulheres. Quando se ia à praça, era para se procurar trabalhadores. E quando a gente fala de trabalhadores, é mão de obra capaz de realizar determinado trabalho. Ele não queria qualquer um. Ele não foi buscar aventureiros. Ele foi buscar pessoas que pudessem realizar aquele trabalho. No livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, quem não leu, leia, tem um fato muito interessante. Quando Jesus está programando a descoberta do Brasil, está conversando sobre isso, ele chama Eliu e fala assim, tu, Eliu, te corporificarás na terra no seio do povo mais pobre e mais trabalhador do Ocidente. Não é do mais inteligente. Não é do mais perfeito. Não é do mais bonito. Não é do mais capaz. É do mais trabalhador. É isso que Jesus está querendo que a gente perceba. Ele não está preocupado com aquilo que a gente tem, ele está preocupado com o que a gente é. E a partir do momento que a gente está disponível para o trabalho, não tenham dúvidas.
Trabalho aparece. E como aparece? E aparece que a gente às vezes acha que não vai dar nem conta. E dá conta. Dá muita conta. Instituirás um roteiro de coragem. Obrigado. Instituirás um roteiro de coragem para que sejam transpostas as imensidades desses oceanos perigosos e solitários que separam o velho do novo mundo. Normalmente, se a gente for pensar nisso aí, a gente vai falar assim, nossa, então tinha que ser um cara muito capaz, preparado, né, que soubesse de navegação, que soubesse disso tudo. Não. Ele estava com um mais trabalhador. Eu sou da União Espírita Fernandes Figueira e Bezerra de Menezes e não conheci, infelizmente, a tia Vilma encarnada. E ela tinha uma frase que o pessoal, hoje, né, que conviveu com ela, ela sempre falava isso, que se você estiver precisando de um favor, estiver precisando de alguma coisa, que alguém faça alguma coisa, pede para aquele que está mais atarefado. Ele vai arrumar um tempinho para fazer. Aquele que não tem tarefa, ele vai dizer que não pode. E é assim. Nós estamos aí nesse nível de, não, eu estou aqui na minha zona de conforto, eu estou tranquilo, eu não quero me expor, eu não quero tentar. E não. A gente precisa botar para fora a nossa capacidade de trabalho, nossa capacidade de contribuir. No Livro dos Espíritos lá está dizendo que dos nossos objetivos aqui, como encarnados, é contribuir com a nossa parcela na obra do Criador. Agora, se eu estou lá sempre naquela da preguiça, de me esconder, de chegar e ficar naquele marasmo, de não querer realizar nenhum trabalho, a gente não vai andar para trás, não. A gente vai continuar estacionado. E o nosso objetivo é progredir o mais rápido que a gente puder. Assim funciona a vida. O pagamento do chefe de família foi justo? Eu, até o ano passado, estava trabalhando com os jovens de mocidade, e era interessante, porque ano passado a gente estudou várias parábolas, um ano inteiro parábolas com eles. E quando eu fiz essa pergunta, a gente levou basicamente uns 2 ou 3 encontros para a gente poder chegar a um denominador comum. Porque a nossa noção de justiça não é a noção da justiça divina. A gente ainda está na justiça dos homens. A gente ainda acha que todo mundo tem que receber de acordo com o que faz. A gente não acha que tem que receber pela qualidade do trabalho. A gente acha que tem que receber pela quantidade de trabalho. E não. A gente precisa privilegiar as pessoas que, de repente, em 10 minutos, realizam alguma coisa que outro demoraria horas. Quem acompanhou toda esse boom da informática que teve na nossa vida, a gente vê isso. Como é que era antigamente para fechar uma folha de pagamento? Aí hoje chega um cara lá, aperta um botãozinho e fala assim, tá pronto. Aí a gente fala assim, não, esse aqui tem que receber menos, porque está trabalhando menos tempo. Eu, quando trabalhava, ficava quase 10 dias do mês para poder conferir, fazer, põe tabela, tira tabela, vê com régua, confere, tira. Não. O progresso está aí para isso. E isso é uma outra característica interessante da parábola também, que a gente precisa estar atento. Todo mundo que foi chegando depois ficou menos tempo. Por quê? Porque o serviço já estava pronto. Então ele chegava só para complementar. E o que foi feito da maneira correta. Quando a gente pensa na bondade de Deus, pensa no chefe de família que vai várias vezes na praça chamar trabalhador para diminuir o peso de quem está lá trabalhando para ele. Pensa nisso. Que é esse Deus que Jesus está apresentando para a gente. Que começa o trabalho, ele chama quem está na praça. Vai lá, chama mais gente e volta. Para diminuir o peso daquele que está lá trabalhando. E será que esse que está diminuindo o peso, nosso peso, ajudando a gente, não merece ganhar a mesma coisa que a gente, não? Será que a gente tem que ganhar mais do que ele? Não. E as respostas do chefe de família são interessantes, porque ele fala assim, eu te paguei o combinado. Combinado. Foi um acordo.
O que Jesus está mostrando para a gente? Nosso livre-arbítrio nessa história. A gente pode aceitar ou não aceitar. Agora, a gente aceitou, a gente precisa fazer por onde? É nossa responsabilidade, a gente precisa cumprir isso. E é isso que Jesus queria que a gente entendesse. Todos eles precisavam trabalhar para sobreviver? Sim. Os últimos foram culpados de não serem assalariados antes? Eles estavam lá disponíveis para o trabalho. E quando o chefe de família pergunta para eles assim, por que não vieram? Qual é a resposta deles? Porque ninguém nos convidou. E aí a gente, quando pensa em convidar uma pessoa que a gente ama para vir participar do estudo com a gente fala assim, não, vou deixar que essa pessoa escolha de livre. Não, o convite faz parte. Todos nós estamos aqui por causa de um convite. Seja ele de quem for. É isso que falta, às vezes, para a gente entrar no trabalho. E aí, às vezes, a gente, como dirigente, pensa assim, mas eu todo dia na reunião pública falo que a gente precisa de trabalhador e só apareceu 2. Que bom, se não tivesse falado, não aparecia nenhum. Os 2 que apareceram são os 2 que são necessários. Ninguém disse para a gente que ia ser fácil, não. Que o trabalho na seara do Cristo é fácil, não. Em momento nenhum. Desde o início já foi difícil. Implantar isso já foi difícil. E a gente acha que agora vai ter facilidade? Não vai, não. Agora, a gente precisa estar disposto para isso. E a gente precisa de braço. Por quê? Não tem como a gente fazer com a quantidade mínima de trabalhadores. A gente precisa que as pessoas venham acrescentar ao nosso trabalho. Pagamento justo não é o que supre a necessidade básica dos trabalhadores? E essas necessidades básicas não são iguais para todo mundo? Então por que um tem que receber mais e o outro tem que receber menos? Se a ideia do pagamento é fazer com que aquela pessoa tenha dignidade para se sustentar, para conseguir se alimentar, para conseguir ter lazer, para conseguir isso tudo que a gente gosta. Por que a gente precisa pensar que alguém tem que receber menos? Porque é esse pensamento que vigorava 2000 anos atrás. Como assim? Eu que trabalhei 12 horas vou receber um denário. Ele trabalhou 1 hora só, não tem que receber nada. Ou tem que receber um denário dividido por 12, 1/12. E não. Ele tem que receber aquilo que seja capaz de mantê-lo vivo, de mantê-lo alimentado, forte. Assim que a gente deveria pensar. Todos trabalharam com a mesma disposição e eficiência? É lógico que não, porque somos pessoas diferentes. Os primeiros tiveram vantagens. Passaram o dia na vinha, sendo alimentados e com o dia todo para realizar a tarefa. Inclusive, passaram mais tempo na companhia do Senhor. Isso é uma outra coisa que sempre passa aos nossos olhos. Todas essas historinhas que Jesus conta para a gente está interagindo com Deus. E a gente não percebe isso. A gente acha que isso é trabalho, que isso cansa. Não, eles estavam na vinha com o Senhor. Já os da última hora tiveram que realizar a tarefa em 1 hora. Tinham que realizar a tarefa em 1 hora. O pagamento. O normal seria pagar primeiro os que primeiro chegaram, né? A gente é que pensa assim, porque a gente ainda é movido por essa coisa do antiguidade é posto. Então, cheguei primeiro, tenho que receber primeiro. Não. Quem define quem vai receber é quem paga. Isso não está dentro da nossa esfera de atuação. A inversão dessa ordem não aborrece os trabalhadores. Até aí, tudo bem. Eles reclamam do chefe de família a partir do momento que eles veem que os da última hora vão receber igual. Que o valor pago é igual. Os da última hora aguardavam desde cedo a oportunidade do trabalho e também sofreram o calor e a expectativa. Tanto que nem se preocuparam com o salário. Eles não sabiam nem se iam receber. E aí a gente entende por que o chefe de família paga primeiro para eles. Porque você imagina, o trabalho acabou e eles param e falam assim, a gente esqueceu de acertar valor. Eu acho que a gente não vai receber, não. E aí, como é que o chefe de família poderia amenizar essa dúvida, esse sofrimento?
chamando-os, vem cá vocês primeiro, ó. Toma aqui o que eu sou obrigado a pagar a vocês, porque ele era obrigado. Isso está em Deuteronômio, que ele tinha que pagar 1 denário por dia de trabalho, para todo mundo. Na verdade, estamos sempre preocupados com a vida dos outros, com o que os outros fazem ou ganham, e isso é paralisante. O pai de família é bem claro, toma o que é teu e vai. Quer dizer, vai cuidar da tua vida, né? É exatamente a mesma coisa que Jesus fala para Pedro, quando Pedro quer saber, e aí, como é que vai ser com esse jovenzinho aí, com João? Jesus vira para ele e fala, se eu quero que ele esteja aqui até que eu volte, o que te importa? Por quê? Porque Pedro está preocupado com João. Mas ele tinha um monte de coisa que ele tinha que trabalhar ali, que começar a edificar para que as coisas pudessem funcionar. E às vezes a gente passa a nossa vida fazendo isso. É porque fulano tem sorte, fulano se dá bem, fulano acabou conhecendo pessoas legais e não dá devida atenção para o que é nosso, para aquilo de bom que Deus está colocando na nossa frente aqui, ó, na nossa vida. Como os da primeira hora, por exemplo, que passaram o dia em contato com Deus e não aproveitaram. Não se deram a esse luxo de entender que isso também era um prêmio, que os da última hora não tiveram. Não há privilégios e preferências inconcebíveis partindo da divindade. Não é lícito fazer o que quero nos meus negócios, ou teu olho é mau porque eu sou bom? Por isso que Deus, na historinha de Jesus, faz essa pergunta. Ele não está fazendo divisão ou achando que um é melhor e o outro não. Ele está cumprindo com a lei. A lei é assim, a gente não consegue, nas leis divinas, se aproveitar. Não, eu quero isso aqui, então eu vou aproveitar um pouquinho dessa aqui, um pouquinho disso aqui. Não, mas isso aqui eu não quero não. Não, isso não existe. Ela vincula todos os lados envolvidos. E é isso que Jesus está trazendo para a gente. Uma outra coisa interessante é a vinha do Senhor. Porque a gente sempre pensa assim, nossa, por que estudar o Evangelho? Por que eu preciso estudar a parábola? Por que eu preciso estudar a trajetória de Jesus? Por que eu preciso conhecer Jesus? Isso é um ponto. A gente tem respostas para isso, lógico. Primeiro, se eu entendo Jesus como modelo e guia, como é que eu posso usá-lo como modelo e segui-lo, que é a ideia do guia, se eu não o conheço? Ou alguém vai fazer caminhada na Floresta da Tijuca sem saber quem é o guia? Ninguém faz isso. A gente precisa conhecer. E a maneira que a gente tem para conhecer é o Novo Testamento. Segundo, toda vez que vocês estudam esse negócio de parábola, de história do Novo Testamento, do Velho Testamento, vocês vêm com essa história de que a gente não pode ficar com o que está escrito e tem que interpretar. De onde vocês tiraram isso? Daí. Prolegômenos. O iniciozinho do Livro dos Espíritos, que a gente sempre passa batido, deixa lá, tem esse desenho aí. Vamos lá. Inúmeras vezes aparece a vinha no texto bíblico e também no prolegômeno do Livro dos Espíritos. Esse é um recado dos Espíritos para Kardec. Porais no cabeçalho do livro o ramo de parreira que te desenhamos, porque ele é um emblema do trabalho do Criador. O que os Espíritos estão explicando para a gente aí? Por isso que a parábola é dos trabalhadores da vinha. Aqui, ó, emblema do trabalho do Criador. Quem disse isso para a gente foram os Espíritos com Kardec. Está lá no início do Livro dos Espíritos. Todos os princípios materiais que podem melhor representar o corpo e o espírito nele se encontram reunidos. O corpo é o ramo, o espírito é a seiva, a alma ou o espírito ligado à matéria é o bago. O homem quintessencia o espírito pelo trabalho, e tu sabes que não é senão pelo trabalho do corpo que o espírito adquire conhecimentos. Por isso é que a parábola é dos trabalhadores da vinha. Jesus estava dizendo para a gente sobre a nossa trajetória. Que a gente ia chegar na primeira hora, ia chegar na sexta, na nona, e vamos ter amigos que vão chegar na 11ª hora para impulsionar o nosso progresso. Fazer coisas em 1 hora
que a gente não conseguiu fazer em todas essas outras aí, com trabalhos específicos. Por quê? Porque são mais capacitados do que nós. Sim, estão à nossa frente. E a gente precisa deles, para a gente poder ter referência e aprender. Já pensou se todos nós fôssemos literalmente iguais? Com quem que a gente ia aprender? Quem é que ia ser a nossa referência? Quem é que ia nos ensinar? Por isso que a nossa vida aqui é cheia de altos e baixos. A gente se reúne em família, em sociedade, com espíritos de várias ordens, para que um sirva de exemplo para o outro. E aí, como é que a gente consegue ter essa certeza? Pense na nossa família, das pessoas que a gente tem como referência. Toda família tem. Referência moral, referência de força, referência de trabalho, referência de sensatez. A gente sempre tem a quem correr. E quando eu falo família, não é família só material, não. É pensar na família que Jesus ensinou para a gente. A família que a gente adquire pelo conhecimento, pela amizade, também conta. Porque nem sempre isso vai estar no nosso sangue, não. Mas pertinho da gente, a gente sempre vai ter a quem recorrer. Isso está dentro dos desígnios de Deus, está dentro da bondade divina, que é o que a gente nunca pode desconsiderar. Símbolos. A vinha é a humanidade e sua luta. O pai de família é Deus. O administrador da terra é Jesus. Os servos são os que vieram a trabalho para fomentar o progresso material e espiritual. Para produzir o vinho, o bago, o espírito encarnado, que os espíritos contaram para a gente, precisa passar pelo processo de esmagamento e da fermentação. Precisa trabalhar pesado para chegar no objetivo. Durante muito tempo, permanecemos ociosos, isto é, fora do objetivo do Cristo, fora da sintonia divina. Aí tem uma coisa interessante também, um outro ponto para a gente pensar. Porque a gente até agora trabalhou essa parábola como coletividade, né? Uma sociedade, que pessoas vão chegando e vão ajudando no trabalho dos outros. Mas isso também se aplica só à nossa vida. Normalmente, na infância, a gente não está muito preocupado com essas coisas, não. Lógico que a gente até na evangelização começa a perceber que o número de crianças que se preocupam com isso vai aumentando, não é assim? Atualmente. Mas lá no começo, lá quando a gente era criança, isso não era muito comum. A gente pensava na diversão, pensava nos amigos e tal. A gente ainda estava preocupado com isso. Aí passa um tempinho, a gente entra naquela fase da adolescência que a gente não quer nada, não quer misturar nada, não gosta de nada. Aí a gente fica adulto. Alguns, até chegarem na fase adulta, nunca tiveram contato com religião nenhuma. Nenhuma. Nunca foram convidados para nada. Aí cresce, fica adulto, casa. Aí casa com uma pessoa que já é chegada a uma religião e essa pessoa fala, vamos comigo. E aí que você vai ter o contato. Primeiro contato com a religiosidade. Por quê? Estamos nessa fase aí, ó. A gente passa pela fase que a gente não quer saber nada, só do bruto, só do trabalho material. A gente passa pelaquela fase que a gente já vai um pouquinho para o trabalho material e um pouquinho para o trabalho espiritual. E até chegar na fase em que a gente abre o nosso coração para o Cristo. Essa fase está perto, a gente já está chegando lá. Um bom exemplo disso é Kardec. Porque a gente quando pensa assim, nossa, mas eu tenho que ter uma vida voltada para o bem. Uma vida voltada para um trabalho de referência. A minha religião tem vários exemplos disso. Ótimo. Mas vamos pegar Allan Kardec. Quantos anos Allan Kardec se dedicou ao espiritismo? Ele começou aos 50. Que para nós, há algum tempo atrás, hoje não, hoje com 50 anos a gente está muito bem. Mas há algum tempo atrás, 50 anos a gente já estava querendo não fazer nada para ninguém, não é isso?
Aí a gente não queria arrumar dor de cabeça, arrumar trabalho, a gente queria ter a nossa vida tranquila, nossa casinha, tranquilo, ver a nossa televisão, sair de manhã para comprar pão e jornal, voltar, não ter dor de cabeça e buscar os netinhos na escola, voltar, e a gente estava feliz. E aí aparece Kardec, ouve uma cadeira bater, contam para ele, convida, ele acha interessante, vai lá e vai escrever tudo que ele estudou durante a vida inteira, pesquisar e escrever sobre isso. Aí ele vai fazer viagens pela Europa praticamente toda, vai divulgar, coloca seus bens na produção dos livros. Ele estava em que fase da vida? Será que ele chegou no começo ou ele já estava no final? Será que ele estava pegando na primeira hora ou na 1/10 hora? E nem por isso o trabalho dele foi diminuído. Nem por isso a gente acha que ele tem que receber menos. Muito pelo contrário. Os frutos que vigoram até hoje são do trabalho dele, da disponibilidade dele, da vontade que ele teve de elucidar para todos nós como a gente tem que interpretar o Evangelho de Jesus. Aí a gente chama de bom senso encarnado, né? A gente tem vários apelidos para Kardec, que a maturidade era necessária para que ele pudesse realizar esses trabalhos. Não podia ser um jovem de 12 anos a fazer isso. Precisa dessa maturidade. Agora, o que ele, com aos 50 até os 56, 57, fez, não diminuiu o que outros fizeram a partir dos 20 anos. A recompensa para todos que sempre se dedicaram ao trabalho do bem, ao trabalho na vinha do Senhor, é igual. Todos nós alcançaremos o reino dos céus. Todos nós. Independente de religião, independente de raça, de onde nasceu, de tudo. O nosso objetivo é progresso. E todos nós iremos progredir. Não tem como a gente correr disso. Até quem não quer vai progredir. Não tem jeito. A gente precisa desse progresso. Deus, durante as diversas horas da nossa vida terrena, nos convida ao trabalho. Uns aceitam desde a infância, outros na adolescência, outros na madureza e, por fim, alguns só no fim da vida. E ninguém vai ser diminuído ou vai receber menos por isso. Todos nós teremos a mesma recompensa. Deus é bom. O excelso benfeitor, acima de tudo, espera de nossa vida o coração, o caráter, a conduta, a atitude, o exemplo e o serviço pessoal incessante, únicos recursos com que poderemos garantir a eficiência da nossa cooperação em companhia dele, na edificação do reino de Deus. Isso está lá no livro Ave Cristo, de Emmanuel, Psicografia de Chico Xavier. Então, sempre que a gente pensar na nossa disponibilidade para o trabalho, a gente precisa considerar isso aí. Ó. Coração, caráter, conduta, atitude, exemplo e serviço pessoal incessante. O melhor exemplo que a gente tem disso era Chico, que não abria mão do seu trabalho material, cumpria seu horário de expediente direitinho na repartição pública em que trabalhava e cumpria seu horário também no trabalho espiritual e às vezes até passava da hora. São vários relatos de Chico retornando para o seu lar depois de meia-noite, 1h da manhã. Trabalho incessante, serviço incessante, para a gente poder adquirir a recompensa. E o que move isso? É só a gente querer o bem de quem está à nossa volta. Esse é o sentimento que vai mover a gente. Esse é o sentimento que a gente está desenvolvendo para a nossa vida. Porque o futuro é a gente ter sempre à nossa frente o outro primeiro. O interesse do outro primeiro. E isso não me diminui. Isso não quer dizer que eu tenho que sentir diminuído porque o outro está na frente. Não. Porque ele também está querendo que eu esteja à frente. Essa troca
é que é necessária. É isso que vai fazer o nosso mundo melhorar e a gente nem perceber. Porque é assim que o progresso chega para a gente. Quando o mundo estiver perfeito, a gente vai falar, nossa, como era ruim antigamente. A gente fala hoje, né, de questões de transporte, questões de conforto que a gente tem. E assim a gente vai estar sempre motivado para o trabalho no bem. Muito obrigado pela atenção de vocês, que a gente possa permanecer na paz do nosso Mestre Jesus. Uma boa tarde a todos nós.